Estamos vivendo dias difíceis, os problemas continuam, os desafios existem. Em meio a situações que temos enfrentado, é bom nós observarmos o que a palavra de Deus nos ensina. O texto para a nossa reflexão encontra em Êxodo capítulo 14, o versículo 10 ao 18. Êxodo capítulo 14, versículo 10 ao 18, mas eu vou ler tão somente o versículo de número 15, que diz assim: Diz o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua bondade para conosco e te agradecemos por nós podermos ler a tua palavra e daqui tirar lições preciosas para a nossa vida. Esteja, ó Deus, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia nos faz conhecer que Deus conduziu os israelitas pelo caminho do deserto em direção ao Mar Vermelho. Deus guiou as pessoas em um grande círculo, enquanto as pessoas acampavam à beira do Mar Vermelho. Notaram que as montanhas ficavam de um lado e do outro do mar. A situação em que os israelitas estavam não eram animadores. Principalmente quando viram os soldados de Faraó à distância, avançando em direção a eles, parecia que estavam em um beco que não existia saída. Estavam presos sem nenhuma saída aparente. Aterrorizados, o povo clamou a Moisés em desespero. Parecia não haver esperança para eles. E observando a situação que o povo de Israel estava vivendo, e observando o dia a dia que nós temos vivido, eu quero que nós possamos pensar sobre Deus pode mudar situações impossíveis. Deus pode mudar situações impossíveis. Deus pode mudar situações impossíveis. Confie em Deus durante este tempo de muitas dificuldades. As dificuldades, inúmeras vezes, é visto como um momento em que nós não planejamos, em que não fez parte de uma agenda programada, mas as dificuldades surgem. Surgem sem avisar, surgem sem nos fazer conhecer de um modo antecipado aquilo que se transformará em dias os quais nós teremos que ter muito ânimo, disposição, confiança em Deus para podermos seguir em frente. Mas para inúmeras pessoas, o tempo de muitas dificuldades parece ser um tempo de bagunça. Um tempo em que as coisas não estão organizadas, em que não estão nos devidos lugares. E é justamente nesse tempo em que parece ser uma bagunça, em que nós, inúmeras vezes, não entendemos as diversas situações que surgiram uma após a outra, trazendo dificuldades
e mais dificuldades, é que Deus torna oportuno esse tempo para fazer grandes milagres, fazer muitas maravilhas. E para você que está desanimado, que está inquieto, ansioso, angustiado, Deus pode fazer isso por você. Os tempos de dificuldades não são para se aborrecer, desistir, ceder ao desespero. Vamos só tomar conhecimento que a situação extremamente difícil em que o povo de Israel estava vivendo e que fez com que viessem a pedir socorro para Moisés, não fez com que ele viesse a desistir, a ceder ao desespero, a aborrecer-se com o povo, com Deus, porque em inúmeras situações difíceis se tornam um momento propício para se aborrecer com Deus, dizendo: por que estou enfrentando essa situação? Por que eu estou passando por esses momentos difíceis por tanto tempo? Por que tem que ser eu? E por isso nós entendemos que, por muitas vezes, as pessoas se aborrecem não somente com as situações, mas com o próprio Deus. Olhando a situação em que os israelitas estavam, nós tomamos conhecimento que eles tinham um grande desafio pela frente. E para vencer esse desafio, eles precisavam enfrentá-lo. Precisavam ter coragem para seguir em frente. Não poderiam ser vencidos pelo medo, mas ao contrário, deveriam ter muita disposição, deveriam ter firmeza, deveriam ser encorajados para continuar a caminhada. Pode ser que diante de muitos problemas a sua vontade é desistir, ser tomado pelo medo, perder a firmeza. O importante é você entender que Deus, Ele nos deixa em paz e tranquilos ao nos afirmar que Ele é a nossa paz. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus presente. Ele é o Deus conhecedor de todas as coisas. Não é somente você que está vendo as dificuldades. Você não está enfrentando-as sozinho. Deus conhece as suas dificuldades. E Deus está com você. Antes, durante e depois das dificuldades. Uma vez que se enfrentam as dificuldades, o que está por vir é um tempo em que nós conheceremos melhor a Deus e tomaremos conhecimento que Ele nunca nos desamparou. Mas ainda eu quero dizer para você que em tempos de dificuldades, Deus pode mudar situações impossíveis. Deus pode mudar situações impossíveis. Confie em Deus, embora as coisas não façam sentido para você no momento. Isso está nos versículos 14 e 15. As situações difíceis, inúmeras vezes, são momentos os quais, uma vez não sabendo conduzir os problemas, as dificuldades, se tornam contra nós.
não somente por nos causar tristeza, desgosto, mas também por nos fazer muitas vezes desviar dos nossos planos, desviar dos nossos objetivos. E diante de tal situação que parece que veio para fazer com que os nossos planos e objetivos deixassem de existir, é preciso de seguir em frente. É preciso não desistir. É preciso não deixar com que as dificuldades façam com que os nossos planos e os nossos objetivos venham evaporar. E por isso, muito do que nós somos ensinados em tempos de dificuldade parecem que não fazem sentido para aquele momento. Um dos meios que nós usamos muito para enfrentar as dificuldades é a oração. Conversar com Deus, falar com Deus. E foi isso que os israelitas iriam fazer naquele momento de muitas dificuldades. Iriam clamar o favor de Deus. Mas no momento em que eles vão pedir o favor de Deus, Moisés ouve: por que esse povo clama a mim? Diga ao povo que marche. Deus não estava indisposto a ouvir o clamor desse povo. Deus não estava rejeitando o clamor desse povo. Deus estava apenas ensinando que era possível clamar e caminhar. Caminhar e clamar. Clamar e caminhar. Caminhar e clamar. Não precisavam parar para clamar. Parando diante de inúmeros problemas, parando diante de muitas ameaças, significariam que eles estariam perdendo tempo e dando tempo para o adversário. Esse momento não é tempo para nós ficarmos gastando com o que é inútil, com o que não vai nos ajudar. É tempo de parar e clamarmos a Deus. É tempo de parar com aquilo que não agrega à nossa vida para fazer aquilo que vai trazer muitos benefícios para nós. Por isso, é importante entender: se puder parar, pare e clame. Se não puder parar, caminhe e clame, clame e caminhe, mas não deixe de clamar. Quando nós olhamos para o futuro, como estava prometido ao povo de Israel, uma terra excelente. E quando nós olhamos para o nosso futuro, é preciso que nós estejamos conscientes e encorajados pela esperança que temos em Deus e que vem do próprio Deus. Quando a nossa esperança está em Deus e a nossa esperança vem de Deus, por mais que sejam os dias que nós estejamos vivendo, nós podemos esperar por dias melhores. Porque Deus tem todo o poder para mudar situações impossíveis. Mas ainda eu quero te dizer que Deus pode mudar situações impossíveis. Confie em Deus para fazer o que você pode. E o Senhor executará com sucesso o que você não pode. Versículos 16 ou 18.
As situações difíceis nos mostram que nós somos limitados. Que essa ideia que se ensina inúmeras vezes, dizendo que você pode tudo, que você vence tudo, que você consegue tudo, que nada pode te impedir, que nenhum obstáculo vai se tornar uma barreira intransponível, nos alerta para podermos entender que nós não podemos tudo, que nós não conseguimos tudo, porque nós somos limitados. O povo de Israel agora, diante de uma situação extremamente difícil, parecendo até que não existia solução, Moisés não foi dizer para aquele povo que eles podiam tudo, que eles eram invencíveis, que não existia problemas para eles, que existia tão somente facilidades, caminhos fáceis de serem andados. Mas a verdade é que ele vai ouvir de Deus aquilo que ele podia fazer. Ele podia levantar o cajado que estava nas suas mãos em direção do mar. Mas ele não podia fazer com que o mar viesse a se dividir em dois. Mas o que ele podia fazer, ele fez. Ele pegou o cajado, levantou o cajado em direção do mar e ali segurou firmemente aquele cajado. E Deus fez o que ele não podia fazer. Durante a noite, Deus mandou um vento. E aquele vento foi separando as águas, tornando-as como se tivessem dois muros, abrindo um caminho para que o povo de Israel pudessem passar a pé junto. Aquele caminho ficou tão seco que parecia que por aquele lugar nunca havia água. Eu quero te dizer que, possivelmente, diante das muitas situações e dificuldades que você vive, pode ser que você se vê dessa forma, sem poder fazer nada. Mas a verdade é que você pode fazer alguma coisa. Você pode. E aquilo que você não pode fazer, você pode ter certeza que Deus vai fazer. Você pode orar. Você pode confiar em Deus. Você pode conversar com Deus. Você pode. E as maravilhas que você tanto espera, milagres que você entende que já estão na hora de serem realizados e que você não pode fazer, sendo do querer de Deus, Ele pode realizar. Por mais que você veja que olhando tanto para frente como para trás e para os lados e não encontrar uma saída, lembre-se, você pode fazer alguma coisa. E aquilo que você não puder fazer, fique tranquilo, fica em paz, porque Deus pode fazer. A verdade é que Deus move de uma forma misteriosa a nossa vida. Deus, Ele move a nos agir com muito poder. Por isso, nenhuma dificuldade, nenhum problema deve te paralisar, fazer de parar a andar. Olhe para frente e entenda que Deus é a sua companhia.
Eu quero te dizer uma frase de George Miller, que ele falou certa vez. A fé não opera no reino do possível. Não há glória para Deus naquilo que é humanamente possível. A fé começa onde termina o poder do homem. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que nós não podemos tudo. Mas aquilo que nós podemos, Ele nos ensina a fazer. O que nós não podemos, Ele vai fazer. Que Deus esteja te encorajando. Que Deus esteja te dando ânimo novo. Que Deus esteja lhe dando muita fé. E que Deus esteja te orientando no que fazer, quando fazer, por que fazer e quando não fazer, por que Ele vai fazer. Que Deus nos abençoe e nos faça prosseguir em frente. Eu vou orar. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos por nós podermos ter certeza que o Senhor está conosco sempre, que o Senhor é o nosso ajudador, que o Senhor é o nosso guia e que toda a direção que nós precisamos está na palavra do Senhor. Pedimos ao Deus que agora o Senhor esteja nos encorajando a fazer aquilo que nós podemos fazer e nos dando fé suficiente para podermos crer que aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Assim, ó Deus, nos dê muita paz para podermos seguir em frente, sabendo que o Senhor estará sempre conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.